o seu pronunciamento, podendo ser aparteado. Boa tarde, senhoras e senhores, deputados e deputadas. A pauta que nós trazemos aqui à tribuna é a ambiental. Realizamos, na manhã de hoje, uma audiência pública muito proveitosa. Mais de uma centena de pessoas vieram a esta casa para debater, para mostrar as experiências, né, do que aconteceu com essa tragédia que assolou o nosso litoral pernambucano. Audiência pública requerida também em conjunto com a deputada Alessandra, o deputado Eric Lessa, da Comissão de Desenvolvimento Econômico, e que tiveram a presença de vários outros deputados. Eu serei breve, mas para fazer um resumo do que foi tratado, há um grande sentimento, senhoras e senhores, de como vai ficar a vida dessas pessoas que vivem, que precisam do pescado, do marisco, da ostra, do caranguejo, como vai se dar a sobrevivência dessas pessoas. Então, tivemos várias associações, colônia de pescadores aqui presente, do litoral norte a sul do estado de Pernambuco, clamando para que nós possamos liderar nesta casa, e também o governo do estado de Pernambuco, algo que possa dar uma salvaguarda a esse pessoal. Então, ficou-se caminhado, e o representante da Secretaria do Meio Ambiente ficou de levar isso ao governo do estado, e talvez até com participação nossa aqui da Assembleia, para que seja criado um programa específico, para dar o suporte econômico, social e ambiental para essas pessoas. Essa foi uma das grandes discussões. Como sobreviver? Haja vista, o Defeso prevê apenas que 400 pescadores de lagosta aqui no nosso estado sejam beneficiados com antecipação de recurso. Não é algo novo. Então nós precisamos, toda esta casa e corpo técnico, discutir como vamos dar a condição, talvez do governo do estado liderar esse movimento para que essas pessoas tenham uma condição de sobrevivência digna. Foi isso que ficou discutido na nossa audiência pública de hoje. Queremos também ainda saber qual o grau de segurança para o uso dessas praias. Pedimos que o governo, o CPRH, junto com o IBAMA, possa dizer qual é a condição de fato de uso dessas praias. Se pode ser utilizado o banho, a permanência na areia, como estão, inclusive, a fauna e a flora desses espaços. Então é preciso que nós também não fazemos aqui uma generalização, dizendo que todas as praias estão poluídas, quando na verdade pode ser pontual o problema. Então é preciso que isso seja apresentado o quanto antes para toda a população. É importante também deixar claro que nesse momento é importante a transparência. Nós temos que saber a real situação. Já foi dito pelo ministro, inclusive o secretário de Turismo do estado de Pernambuco, que as praias estão livres de risco. E a gente não sabe, a gente sabe que esse não é um cenário real. Então eu acho que a transparência é que vai trazer a credibilidade para a volta do turista e para também a permanência do uso das praias no litoral pernambucano. E por fim, foi também colocado a necessidade de que a Secretaria de Saúde do estado de Pernambuco possa acompanhar os voluntários que tiveram contato com esse óleo. É importante que aconteça esse acompanhamento, para que essas pessoas não sofram mais à frente problemas maiores do que sofreram ao entrar em contato com essa substância. Portanto, foram essas as discussões, os debates. Muito importante porque essa Casa Legislativa escutou a todos os entes. Tivemos a presença aqui do Ministério Público, da Defensoria Pública, da Universidade Federal, da Defensoria Pública, OAB, enfim, instituições e governo presentes, esclarecendo ou buscando colocar à disposição da sociedade pernambucana, a fim de que a gente possa ter um cenário claro para todos os pernambucanos e turistas. Esse foi um ponto. Trago aqui um segundo ponto, também ligado ao meio ambiente. O deputado Feitosa esteve conosco, assim como o deputado Sivaldo, o deputado Doriel. Nós tivemos, na última semana, lá na ilha de Fernando de Noronha, discutindo o projeto de lei encaminhado pelo Executivo, que proíbe a
entrada de veículos a combustão lá na ilha de Fernando de Noronha a partir de 22. E proíbe também a presença e circulação dos veículos a combustão. Portanto, presidente, trago aqui um raio-x do que foi debatido lá nessa audiência pública. Primeiro, a má vontade do gestor da ilha de Fernando de Noronha, inclusive do Conselho, para que nós realizássemos essa audiência lá. Foi mudado de local algumas vezes, mas com a mão amiga da aeronáutica, nós conseguimos um espaço que ficou lotado pelos moradores lá de Fernando de Noronha, que estão se sentindo constrangidos, não é? E eu posso dizer que nossa ida lá, deputado Doriel, foi nós acalentamos aquelas pessoas que precisam ser ouvidas como foram por nós. Lá foi mostrado que o projeto Noronha mais 20, ele não foi cumprido. Nesse programa aqui está descrito algumas intervenções na gestão da ilha para que ela pudesse, de fato, respeitar, né, e promover a questão ambiental. Nenhum dos prazos, nenhum dos programas está concluído ou em fase avançada. É um contrassenso. Você dizer aqui, o presidente da Comissão do Meio Ambiente é contra carro elétrico? É evidente que não. Nós queríamos sim que pudesse ter o carro elétrico. Agora, aqui ninguém vai fazer conversa fiada. Como nós vamos defender um carro elétrico quando a matriz energética da ilha de Fernando de Noronha é 90% a diesel? Então queima-se o diesel para colocar o carro na tomada. Parece brincadeira de criança, né? Isso é uma falta de respeito, né, com os pernambucanos, com os turistas e especialmente com os moradores de Fernando de Noronha. Então já foi dada uma concessão de aproximadamente 140 veículos, sem que a gente tenha conhecimento do impacto ambiental disso, porque, segundo os dados do Detran, já temos mais de 1.400 veículos lá na ilha. Então é um assunto a ser discutido, não é? Nós temos o conhecimento de que o valor de um veículo desse, deputado Doriel, ele chega em torno de R$150 mil, quando o carro comum ele tem um preço de R$50 mil. Como ficam os 100 taxistas, os bugueiros, as empresas e os particulares que possuem carros 4x4, vans e tudo mais, não é? Quero registrar ainda, e aí fica nossa indignação e a falta de respeito que acontece periodicamente do governo com esta casa, porque o gestor da ilha de Fernando de Noronha recebeu o convite em tempo hábil, foi consultado sua assessoria, liguei para ele pessoalmente, mandei o WhatsApp e o encontrei pessoalmente, solicitando a presença dele para maiores esclarecimentos da audiência pública, e sequer uma justificativa, um representante, e muito menos a presença dele foi realizada lá na nossa audiência pública. Com isso, convocamos ele para o dia 6 de novembro, prestar esclarecimento a todos os pernambucanos, em especial os moradores de Fernando de Noronha, que estão ansiosos para saber que geringonça é essa aqui, que está sendo trazida lá em Fernando de Noronha, mas eu faço questão de escutar o deputado Doriel Barros. Presidente, o Anderson, da Comissão do Meio Ambiente, quero primeiro parabenizar Vossa Excelência, primeiro pela realização, juntamente em parceria com outras comissões, da audiência pública hoje, que tratou em relação ao óleo que vem sendo, que está chegando aí nas praias do Nordeste, e realmente é um tema. Eu tenho acompanhado o noticiário nos últimos dias, aí, nos últimos meses, e os relatos das famílias, dos pescadores, né, das pessoas que vivem no litoral, realmente são cenários extremamente preocupantes em relação à condição de renda, né, às atividades que essas pessoas desenvolvem. E o governo federal, mais uma vez, sai com informações de que está resolvido o problema, de repente aparece óleo novamente, as informações que o óleo está submerso, então quando chega, né, ao litoral, às praias, é que ele começa a submergir. Então é uma situação que a gente não vê uma iniciativa do governo federal de forma forte. Então acho que essa crítica ela precisa acontecer e nós precisamos continuar cobrando uma maneira efetiva de ação do governo federal, o governo do estado buscar também trabalhar de maneira ainda mais forte no sentido de eliminar, né, tentar eliminar essa situação que é muito grave para as famílias, para os pescadores, enfim, uma situação extremamente difícil, mas
essa casa precisa realmente fazer esse debate. Queria parabenizar Vossa Excelência por essa discussão. Em relação à outra audiência pública de Fernando de Noronha, eu tive a oportunidade de participar e realmente entendo que o governo precisa dar uma atenção maior e respeitar mais esses espaços de audiências públicas que são chamadas pelas comissões desta casa. Eu, como presidente de uma comissão de agricultura, entendo que quando nós realizamos a comissão, uma audiência pública, nós convidamos a população e a gente espera que o Estado, né, possa se fazer presente para dizer, né, e falar sobre aquilo que está sendo debatido naquela comissão. E lá, eu confesso que eu fui para esta audiência pública, esperava encontrar lá o CPRH, também o gestor, o responsável, né, lá pela administração de Fernando de Noronha. Infelizmente não estavam presentes, achei estranho, né? Acho que essa é uma atitude que não pode acontecer. Espero que o governo do Estado não se ausente desses debates, das audiências públicas. É importante para que nós possamos fazer o debate, entender. E eu tive a oportunidade de ouvir a população. Há muita crítica realmente, né, dos taxistas, da população da cidade em relação a essa proposta de implementar carros elétricos, em relação à realidade, né, a geração de eletricidade vai gerar mais problema, pelo que foi apresentado, de poluição, do que a implementação desses carros elétricos vai gerar mais poluição do que usando de combustão. Vê que negócio maluco realmente. Então, acho que é uma coisa que precisa ser discutida, debatida. Eu tive a oportunidade também, como Vossa Excelência falou, de ver vários transportes que são 4x4, que é a diesel. Então, é uma situação que requer um debate realmente, e eu entendo que nós precisamos dar continuidade. Como membro da Comissão de Meio Ambiente, quero dizer que esse debate não pode ficar apenas naquela audiência pública, né? A população de lá exigiu que essa comissão desse continuidade, nós precisamos dar continuidade, buscar ouvir o governo do Estado e contribuir de uma maneira que a gente possa contribuir efetivamente com aquela população. Eu recebi voto do povo de Fernando de Noronha também, então tenho um compromisso com o povo de Pernambuco, com o povo daquela região ali da ilha de Fernando de Noronha, e vou contribuir nesse debate e espero contar com a contribuição e com a colaboração do governo do Estado, que na audiência pública não contribuiu, e eu espero que isso não volte a acontecer. Então, quero agradecer a Vossa Excelência. Obrigado, deputado Doriel Barros. Registro a importância da vossa presença lá na audiência pública, assim como do deputado Alberto Feitosa, que esteve conosco, inclusive fazendo uma didática apresentação sobre o assunto. Deputado Antônio Florencio, primeiro vamos começar pelo começo. Vossa Excelência fez uma audiência pública aqui, casa lotada, representando o Poder Legislativo, tratando desse assunto que a gente sabe como começou e ainda não sabe se ele terminou, que é essa dramática situação da chegada do óleo, petróleo, na verdade, nas praias do Nordeste brasileiro. A gente precisa, de fato, discutir esse assunto, cumprir o papel da Comissão de Meio Ambiente. Amanhã vou a Brasília, vou ter algumas audiências com representantes do governo federal, vou levar, sei que o governador Paulo Câmara acho que já está fazendo isso hoje, mas vou levar também a minha voz no que eu puder, para que a gente amplie esse auxílio defesa para todos aqueles que vivem da pesca. Parece que de 10 mil pessoas que vivem da pesca do Estado de Pernambuco, apenas 400 têm direito ao auxílio defesa. É preciso imediatamente fazer um cadastramento desse pessoal e ver a possibilidade de se pagar pelo tempo que os cientistas disserem do impacto desse óleo na pescaria, na ostra, no marisco, no caranguejo, e essas pessoas terem, no mínimo, um auxílio, a exemplo do Bolsa Família, não sei qual é o valor do auxílio defesa, para poder sustentar suas famílias. Já assumo daqui que vou fazer isso e vou fazer o registro devido disso. Parabéns por essa audiência. No mais, vamos discutir aí a questão do Fernando Noronha. É verdade. Esse projeto precisa imediatamente ser rediscutido, repensado. O deputado Diogo Moraes é relator dele na Comissão de Constituição, Legislação e Justiça. Tem um parecer que já conversou comigo, eu acho que o parecer resolve quando diz que qualquer carro elétrico, ninguém é contra. Como é que a gente pode ser contra a ideia do carro elétrico, seja aqui, seja em qualquer cidade e no Paraíso, no arquipélago de Fernando de Noronha? O que não pode
logicamente, esse carro elétrico ser abastecido por uma matriz pela matriz mais poluente de geração de energia, que é o diesel, só perdendo para o coque de petróleo, que é mais poluente ainda, mas que não temos aqui, pelo menos no, norte, no sul e sudeste, e no nordeste e centro-oeste, só no norte. Então, eu quero dizer a Vossa Excelência que Vossa Excelência disse que eu fiz uma apresentação didática. Então, vamos lá. Senhores deputados, senhoras deputadas, o que diz uma matéria da revista Quatro Rodas é que um abastecimento de um carro elétrico, ele corresponde ao consumo de energia de 3 dias de uma casa de uma população média. E que esse carro, sendo abastecido a cada 72 horas, a matriz geradora é de diesel, ela vai poluir mais do que 4 vans de 20 pessoas circulando no arquipélago. Então, ele é totalmente fora de contexto se não tiver uma matriz renovável, uma matriz de energia limpa para abastecer esses carros elétricos. Então, é isso que nós dissemos. Além do mais, Vossa Excelência disse muito bem, como pode alguém que vive no arquipélago, que a gente viu como é as estradas lá, se transportar num carro elétrico, onde, quando chove, nem veículos 4x4 conseguem chegar nos destinos. Como pode a gente obrigar uma pessoa a comprar um carro elétrico já no ano que vem, praticamente, se nem veículo 4x4, o deputado Sivaldo viu isso lá, tem à disposição no mercado. E o preço, hoje, para um similar de um veículo pequeno, onde o taxista lá compra um carro por 60 mil, vai ter que comprar um carro por 3 vezes depois. Então, um projeto que não foi discutido, que não foi pensado, e ainda mais, ao meu ver, está eivado de inconstitucionalidade, porque determina que em 2030 nenhum carro a combustão poderá circular e sequer permanecer. Como é que o homem não pode permanecer com o seu patrimônio? Então, esses são alguns esclarecimentos. Por fim, dizer que me ombreio ao que disse Vossa Excelência, ao que disse o deputado Doriel. É inadmissível uma audiência pública no arquipélago Fernando de Noronha. O administrador da ilha, senhores deputados, senhoras deputadas, eleito, votado nesta casa, sabadinado na Comissão de Constituição, Legislação e Justiça, deputado Heriberto Medeiros, sabatinado pela Comissão de Constituição, Legislação e Justiça. O senhor Guilherme Rocha recebeu o voto por unanimidade dos colegas aqui, estando no arquipélago Fernando de Noronha, em missão oficial, publicado no Diário Oficial. 4 deputados, um presidente da Comissão de Meio Ambiente, um representante do Partido dos Trabalhadores, membro da Comissão de Meio Ambiente, presidente do partido. O líder do partido do governador presente na audiência. Eu, que faço parte da Comissão de Constituição, Legislação e Justiça, o promotor público da ilha e o senhor administrador, até hoje sequer passou uma mensagem por WhatsApp, por e-mail, para o presidente da comissão desta casa, dizendo da impossibilidade de comparecer ou de ter comparecido. Ou sequer, diante de mais de 1000 funcionários que tem aquele arquipélago, mandar um representante. Senhor presidente, a gente tem que fazer valer a vontade desta casa. Isso é um desrespeito a esse poder legislativo. E ele estava lá, transitando nas ruas. O deputado Anderson Florencio falou com ele pessoalmente. E mais, senhor presidente, fez de tudo para desarticular a audiência pública. Mas nós temos credibilidade, esse poder legislativo tem credibilidade, e a audiência pública foi lotada. Teve gente que no auditório da Aeronáutica não conseguiu sentar. As fotografias mandam. Então, senhor presidente, eu gostaria que Vossa Excelência, se achar pertinente, faça esse registro à Sua Excelência, o governador do Estado. É inadmissível que um funcionário público votado nessa casa, aprovado por essa casa, dê um tratamento desse a esse poder. Incorporo a integralidade e a parte de Vossa Excelência e já escuto o
deputado Sivaldo Albino também esteve presente conosco lá. Inicialmente agradeço a parte do deputado Vance Florencio, senhor presidente, deputados ainda presentes na casa. Eu serei breve. Eu só queria fazer aqui um registro, uma observação, já que foi convocado pela Comissão de Meio Ambiente, através da presidência de Vossa Excelência, para que o administrador de Fernando de Noronha possa se fazer presente aqui na audiência na próxima quarta-feira, né, dia 6 de novembro, e também que eu já falei a Vossa Excelência que posso fazer o convite também ao presidente do Conselho, né, o senhor Milton, para que ele também possa vir aqui e a gente fazer um grande debate. E na oportunidade a gente também escutar de Guilherme qual foi as razões pela qual ele não pôde ir, né, e não mandou o representante. Agora, eu queria deixar aqui um registro que não teve nenhuma interferência nesse sentido, a vontade, como Vossa Excelência falou aí, da falta de respeito do governo, né? A decisão deve ter sido dele, o governo não teve nenhuma orientação, né, para que ele não fosse estar presente na audiência. Então eu espero que na próxima quarta-feira, além da audiência, a gente vai aprofundar muito e fazer um debate ainda muito longo nesta casa, né, debater bastante diante do que nós ouvimos lá, das pessoas que nós conversamos de forma informal, para que a gente possa melhorar esse projeto. Como eu falei lá na audiência, o sentimento que a gente viu e ouviu é de que ninguém é contrário aos carros elétricos, né? Há o grande debate lá, o prazo que é curto, né, para que possa ser implementada essa lei. Então a gente vai fazer um grande debate nessa casa, tenho certeza que no momento oportuno. Pessoal. Obrigado, deputado Sivaldo. Sem dúvida alguma, a presença do gestor aqui dia 6 é importante para que a gente possa trazer todos os questionamentos dos moradores de Fernando de Noronha, dando àquele povo a segurança e a resposta que eles esperam, né? Registro apenas que o gestor é o próprio governo, não é? Se ele está lá na função, né, de representante do governo, então ele é o próprio governo. Então fica nosso registro, senhor presidente, era essa a mensagem que nós queríamos trazer na tarde de hoje. Deputado Tony Gel quer fazer uso da palavra. Estimado Wans Florencio, o meu parte é no sentido de dizer e informar a casa, àqueles que não puderam estar presentes na audiência pública da manhã e início da tarde de hoje, que foi comandada por Vossa Excelência, audiência pública para tratar dessa questão do derramamento de óleo dos nossos mares e contaminando nossas praias. Eu estava inscrito para falar sobre este assunto do óleo que se espalha pelo litoral brasileiro, nos mares e, enfim, nas nossas praias. Mas, tendo visto o adiantado da hora, eu abdiquei de falar, mas não poderia deixar de dizer que foi uma satisfação ter participado da audiência pública, de ter ouvido tantas autoridades que se fizeram presentes e ouvir pessoas do povo, pescadores, representantes de ONGs, pessoas que estão colocando a mão no óleo, tentando colaborar da melhor maneira possível, voluntários que estão fazendo a sua parte também. Lamento essa tristeza do derramamento de óleo. Obviamente que pode ser até um incidente que nós corremos o risco de que aconteça, pode ser uma imperícia, uma negligência, algo deliberado. Eu duvido, não é, que possa ter acontecido alguém que tivesse assim a loucura de praticar um ato tão criminoso deliberadamente. O que pode acontecer é um naufrágio de navio, mas até agora ninguém confirmou. Há uma desconfiança já, talvez, de um vazamento constante, e aí de uma área de exploração, de algum poço, alguma prospecção, não é, que deu defeito ali, porque se perfura um poço. Eu, como leigo, imagino que vai se perfurar um poço. De repente,
a perfuração numa rocha, numa área ali, no mar, entendeu? E que esfarela tudo ali. Ao invés de um poço, há, digamos assim, uma área praticamente toda rachada e vazamento de óleo para tudo que é lado. Quer dizer, eu fico imaginando que, se for isso, é uma coisa terrível. Como consertar, como corrigir este acidente, né? Ou incidente? De modo que é muito preocupante. O planeta Terra está, obviamente, dando sinais de que vem sendo muito maltratado, e esses sinais eles aparecem de várias áreas. Inundações em algumas regiões, secas mais demoradas em outras regiões. Nós já estamos concluindo o 8º ano irregular de invernos na região Nordeste. Regiões que estão praticamente há 8 anos sem as chuvas regulares que se esperava em janeiro, fevereiro, em março, as chamadas trovoadas, enfim, as chuvas que começam lá no nosso sertão e depois vêm para o agreste. Isso está mudando completamente. O planeta está anunciando. O planeta está anunciando. Eu, inclusive, viu, senhor presidente, estava inscrito para falar, mas eu vou aproveitar aqui, se Vossa Excelência me permite, para declamar algo que não foi produzido, que não foi composto ontem, nem antes de ontem, nem a semana passada. Mas parece que foi. Preste atenção no que eu vou declamar aqui, já que eu iria fazer ali no meu horário de grande expediente, que abdiquei. É o seguinte: eu queria poder afagar uma fera terrível. Eu queria poder transformar tanta coisa impossível. Eu queria dizer tanta coisa que pudesse fazer ou ficar bem comigo. Eu queria poder abraçar meu maior inimigo. Eu queria não ver tantas nuvens escuras nos ares, navegar sem achar tantas manchas de óleo nos mares, e as baleias desaparecendo por falta de escrúpulos comerciais. Eu queria ser civilizado como os animais. Eu queria não ver todo o verde da terra morrendo, e das águas dos rios os peixes desaparecendo. Eu queria gritar que esse tal de ouro negro não passa de negro veneno. E sabemos que por tudo isso vivemos bem menos. Eu não posso aceitar certas coisas que eu não entendo. O comércio das armas de guerra, da morte vivendo. Eu queria falar de alegria ao invés de tristeza, mas não sou capaz. Eu queria ser civilizado como os animais. Não sou contra o progresso, mas apelo para o bom senso. Um erro não conserta o outro, isso é o que eu penso. Senhor presidente, estimado o Anderson Florencio, parece que a dupla amiga, irmã, camarada, Erasmo e Roberto Carlos, parece que essa dupla compôs, não é, esta peça ontem, esta semana, nos últimos 60 dias, depois do advento do vazamento do óleo. Não! Vai fazer, daqui a 7 anos, meio século que a dupla compôs esta maravilha de letra, e é uma música maravilhosa chamada O Progresso. É o que acontece hoje. As baleias estão morrendo, as tartarugas estão morrendo, estão contaminadas pelo óleo, nossas praias, não é, sendo contaminadas, enfim, os estuários dos nossos rios, os manguezais estão encharcados de óleo. É como se não fosse a fé que eu professo, eu estivesse assim, sabe? É como se eu estivesse sendo levado ao desengano total de que a humanidade, ao invés de estar evoluindo, está regredindo. Não, eu acredito que a humanidade tende a evoluir de forma positiva constantemente. Esta é a razão de estarmos aqui na Terra, no planeta Terra. Buscar a evolução sempre. Mas, infelizmente, a ganância,
o comércio desenfreado, o sistema capitalista, quando é selvagem, e há uma selvageria muito grande nesta questão do petróleo, há uma selvageria desenfreada mesmo. Então, tudo isso atrasa o progresso da humanidade. Mas há daqueles que estão provocando o atraso desse progresso. Pagarão um preço. Até porque, nobre pastor Clayton Collins, Jesus disse que é necessário que venham os escândalos. Mas há daqueles por quem vêm esses escândalos. Eu agradeço Vossa Excelência pela paciência, pelo aparte, e ao nobre presidente. Então, economizei aí, senhor presidente, 10 minutos do tempo que eu usaria ali na tribuna, pelo menos, não é? E parabenizo Vossa Excelência e os demais. E a deputada, não foi a Alessandra Vieira, que fez o requerimento convocando a sessão, ou seja, a audiência pública na manhã de hoje, que foi, senhor presidente, uma das mais prestigiadas da casa e muito proveitosa, que foram muitos esclarecimentos daquelas pessoas que estão diretamente prejudicadas, pessoas que estão sem poder ganhar o seu pão de cada dia. E até agora não se sabe a razão de tanto vazamento de óleo contaminando os nossos mares, nossas praias, nossos manguezais, nossos estuários. Muito obrigado, um abraço, boa tarde a todos. Obrigado, deputado Tonigel. Adiciono a parte de Vossa Excelência no nosso pronunciamento. A gente não podia, né, presidente, depois de uma tarde tão dura, acabar com um pronunciamento, né, como esse, Tonigel. Muito oportuno, Tonigel. Muito parabéns também pelo seu aparte. Já encerro, presidente, e aqui me permitam, senhoras e senhores deputados e deputadas, hoje é o aniversário da minha esposa que está ali. Um beijo, te amo. Ela não está escutando, mas estou mandando um beijo para ela. E vamos almoçar, que eu não almocei ainda. Valeu.